estamos no ar, então. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nesse ambiente, compartilhando aqui conosco. Esse é um evento realizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Ibirubá. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, colegas, estudantes. Agradecer muito a presença da Sabrine e da Mônica, as intérpretes desse espaço, né, que farão a interpretação para os livros. Dar as boas-vindas aos estudantes que estão nos acompanhando e a todos o público, né, em geral, que vai nos acompanhar nesse momento. E, principalmente, as boas-vindas hoje para a Fabiana, que vai, então, compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento do Feng Shui. Esse evento é um evento, fruto, na verdade, né, do nosso projeto integrador, que aborda a horta ecológica, né, ele é um projeto integrador que está vinculado à nossa proposta pedagógica, né, dos cursos de ensino médio técnicos, especificamente nesse momento, então, do curso técnico em agropecuária, né, então a gente teve um evento na semana passada já, e hoje, então, nesse encontro, para falar um pouquinho desse conhecimento milenar, então, do Feng Shui, para trabalhar um pouco em relação à questão das plantas, talvez como aplicar esse conhecimento em termos de horta, jardinagem, enfim. Tá? Então, esse segundo encontro, né, esse momento específico, né, no qual a gente está presente agora, ele é fruto, então, é uma iniciativa do componente curricular da língua portuguesa, né, trabalhado pela professora, né, Fernanda Schneider, junto aos estudantes do segundo ano do curso técnico em agropecuária. Então, eu vou passar a palavra à prof. Daniela, que fará, então, uma breve apresentação, então, da Fabiana, né, para que todos conheçam também, saibam da origem desse trabalho. E é isso, vamos lá. Passo a palavra, Dani, contigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Ana, Sabrine, Mônica, bem-vinda, Fabiane. Em nome do grupo do projeto Horta Ecológica, nós agradecemos a participação de todas, em especial a sua, Fabiane, por ter aceito o nosso convite. Apresentar, então, para os nossos ouvintes, quem é Fabiane Souza. Então, ela é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, no ano de 2008. Ela é especialista nas técnicas de Feng Shui tradicional e astrologia chinesa. Ela ministra cursos na área de filosofia oriental e hoje ela participa conosco na nossa roda de conversa online, abordando as plantas e a relação com essa técnica oriental milenar de harmonização de ambientes. Então, o Instituto Federal Campus Ibirubá e os participantes desse projeto chamado Horta Ecológica agradecem muito a sua disponibilidade e por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigada. Com a palavra, então, Fabiana. Boa tarde a todos. É um grande prazer, é uma grande honra ter recebido esse convite e poder compartilhar um pouco desse meu conhecimento, desse meu estudo, desse longo trabalho com o Feng Shui, que ainda é uma técnica ainda muito relacionada com a superstição, né? E quanto mais a gente puder abrir ao grande público este conhecimento para trazer essa cultura que é tão antiga, mas ainda é tão pouco conhecida de nós, tão diferente, é sempre muito gratificante para mim. Então, eu gostaria de começar fazendo uma introdução, falando para as pessoas o que é o Feng Shui e a que se destina. Então, o Feng Shui é uma técnica milenar, estima-se que tenha uns 4.000 anos. Essa técnica do Feng Shui de harmonização de ambientes, ela descende do I Ching, que é um livro, hoje em dia é um livro, né, que é o livro das mutações. Este livro das mutações, ele contém 64 símbolos, 64 hexagramas, que vão nos traduzir, então, todas as coisas que existem no universo, não as coisas em si mesmas, mas os seus estados de transição. Então, o I Ching vai nos mostrar as coisas na passagem do tempo, porque tudo muda com o tempo, só não muda uma coisa,
que é a lei da mudança. Então, essa é imutável. Então, o Feng Shui vai pegar do I Ching os 8 trigramas. Então, vou mostrar aqui para vocês os 8 trigramas do I Ching, que dão origem aos 64 hexagramas. Né? Então, dentro desses 64 símbolos, e nós temos, então, são um conjunto de 2 trigramas, né, que estão relacionados aos 8 trigramas, então, vão estar relacionados, esses 8 trigramas, com uma pessoa da família, uma função familiar, porque a família é muito importante, desde a antiguidade. A célula familiar forma o Estado. Então, a gente vê como está o Estado hoje, é a situação que está a família. Né? Então, se nós temos um Estado em decadência, é porque a estrutura familiar também vem decaindo. Então, a família é muito importante. Até por isso, o Feng Shui é muito importante para harmonizar as residências, os relacionamentos pessoais, porque a célula familiar é extremamente importante para a organização do Estado. Então, nós temos uma função familiar, o pai, a mãe, o filho mais velho, a filha mais velha, o filho do meio, a filha do meio, o filho mais novo e a filha mais nova. Nós temos direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, e o sudeste e o nordeste. E também nós temos essa relação dos 8 trigramas com o ciclo de uma plantação. Então, é muito interessante que nós temos, a partir do trigrama Zen, trovão, vai ser, então, dada toda a manifestação dos seres na Terra. Isso vai representar uma certa energia muito agressiva. É um trigrama de madeira, e em relação às plantas estão relacionadas com o elemento madeira. Nós temos 5 elementos no Feng Shui: o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então, dentro destes 5 elementos, as plantas estão relacionadas com o elemento madeira. E o elemento madeira vai o quê? Vai gerar o fogo. E o elemento madeira é alimentado pela água. Então, dentro deste trigrama Zen trovão, que dá, então, a origem a todos os seres no universo, nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos uma vagem de flamboyant. Está cheio de sementinhas aqui dentro. Vou pegar, por exemplo, uma semente, tá? Essa sementinha aqui, ó, é uma semente de flamboyant amarelo. Tá? Não se pode pretender plantar essa semente de flamboyant amarelo e querer que resulte num flamboyant vermelho, correto? Parece óbvio e bobo isto, mas toda essa relação, toda essa filosofia aqui vai estar relacionada com a esfera humana, a esfera das ações, e de tudo que a gente pode ter como expectativa e resultado real das nossas ações. Então, a gente tem que perceber que aqui dentro desta sementinha está todo um flamboyant amarelo. E não poderia nascer um flamboyant amarelo se o flamboyant já não estivesse aqui dentro em potência. Então, o que nós desejamos através do trigrama Zen trovão? Fazer com que essa semente ecloda, ela venha à tona, toda a sua potencialidade. Então, por isso é uma energia agressiva, porque ela precisa viver, ela quer viver e vai viver. Então, este é um trigrama de madeira, o trigrama Zen trovão, e depois que essa plantinha germinar e crescer como uma grande árvore, vai então ser representada por um outro trigrama de madeira, que é o trigrama Sun, vento, que vai representar, então, o crescimento lento das grandes árvores. Então, esses 2 trigramas de madeira vão representar criatividade, vão representar desenvolvimento, iniciativa.
e vão representar também persistência, porque é preciso ter muita persistência e paciência para se desenvolver, então, todas as potencialidades de uma árvore, assim como nós devemos ter paciência conosco para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, o que o Feng Shui, em última instância, pretende numa residência? É facilitar as energias dentro de um imóvel, que elas se equilibrem de tal modo que nós possamos nos desenvolver, trazer essas potências à tona e ter uma vida muito mais satisfatória. Porque existe uma diferença entre as plantas e o ser humano, apesar de que entre os 5 elementos, as plantas são o que mais nos identifica. Por exemplo, porque a planta germina, nasce, cresce, se desenvolve e morre, como nós, como o nosso corpo. Né? Nenhum outro elemento do Feng Shui vai demonstrar esse desenvolvimento todo. Né? O fogo não tem o desenvolvimento de crescimento, morte, assim, como uma planta que vem de uma semente. Então, a planta ela é muito parecida, ela vai mostrar esse desenvolvimento humano. Por isso que é importante termos plantas dentro de casa, também no local de trabalho, para que a gente se inspire, que a gente tenha essa criatividade, tenha toda essa persistência e paciência conosco e para com os outros, para que a gente conviva melhor em sociedade, né? E traga, então, essas potencialidades à tona. E potencialidades boas, né? As ruins a gente deixa para lá, né? Vamos pensar no desenvolvimento de uma planta, que ela só vai desenvolver as coisas boas. Então, mas o que nos diferencia das plantas? Né? Nós somos parecidos nessa questão de desenvolvimento, mas nós temos uma mente, nós temos um cérebro, uma consciência superior. E isso é bom, mas acaba sendo um problema também, porque, afinal de contas, uma sementinha, ela vai se desenvolver, né, daqui vai nascer um flamboyant, necessariamente. Mas nem sempre nós vamos conseguir trazer à tona as nossas potencialidades em uma vida. Diversos fatores ambientais, fatores internos, psicológicos, pode fazer com que a gente mesmo se sabote, né, e não consiga trazer à tona essas potencialidades. E as plantas podem, sim, nos mostrar como fazer isso, né, tendo toda essa paciência para conosco. Né. E tem muitas outras questões que nós podemos relacionar em relação ao elemento madeira. Quais são as formas da madeira? Quais são as cores da madeira? Porque, afinal de contas, não é só trazendo plantas para dentro de uma residência que nós vamos ter este elemento dentro de casa, até porque nós devemos ter um pouquinho de cuidado com o uso das plantas. De acordo com as técnicas da escola tradicional chinesa, as plantas elas têm certos locais para serem colocadas. Plantas pequenas, com raízes mais frágeis, como flores, plantas de uma horta. Essas plantas não vão ter problemas, elas não vão trazer efeitos colaterais, mas algumas plantas maiores, como uma árvorezinha, já tem um porte maior, as raízes dessas plantas podem machucar a terra, e se nós tivermos uma energia de terra nociva neste imóvel, vai acabar gerando, então, um conflito, trazendo efeitos colaterais. Então, plantas menores, de um modo geral, elas podem ser usadas sem problema numa residência, mas plantas maiores, a gente precisa fazer uma consultoria para ver o local exato onde elas podem ser usadas. Né? Mas a gente pode trazer a madeira de uma outra maneira, não só através de plantas. Por exemplo, aqui neste dormitório, eu tenho a cor verde e a cor turquesa, né, que também representa a madeira. As estampas florais que estão aqui nesse papel de parede também representam a madeira, estampa de flores, de árvores. Também, quais são as formas da madeira? A forma da madeira é como um cilindro, mas também a forma retangular no sentido vertical, aqui como tem essas listras, por exemplo. Né? Essas listras representam também formas de madeira.
Sem falar na própria madeira que tem aqui, fazendo a decoração da cabeceira da cama, né? Então, tudo isso vai representar a madeira, tecidos naturais, né? Como algodão, juta, o linho, o papel também vai representar o elemento madeira, e também a cor verde e azul claro. Então, aqui, por exemplo, neste dormitório, eu também, além de poder utilizar o elemento madeira, mas não se usa plantas em dormitório, não é aconselhável utilizar plantas, tá? Por diversos motivos que eu não vou poder entrar em detalhes. Mas aqui neste dormitório eu posso usar o elemento madeira e também posso usar o elemento fogo. O fogo ele é mais necessário ainda. Então, o elemento fogo, como é que eu trago? Eu trago através do sol, porque aqui o dormitório está direcionado para o leste, então tem uma boa insolação. Então, através da luz solar, eu já tenho essa incidência de fogo, e quando o sol se põe, eu deixo, então, as luzes ligadas para manter esse ambiente iluminado. Então, dessas maneiras, a gente vai fazendo a harmonização dos imóveis. Não necessariamente nós precisamos trazer a coisa em si, né? Não precisamos ter, digamos, um fogão aqui, já que eu preciso de fogo. Nós temos a luz solar, nós temos a luminosidade, nós temos elementos coloridos. Então, tem diversas maneiras de se harmonizar um imóvel residencial e comercial, que não necessariamente trazendo a coisa em si. E quando nós falamos em elementos, porque nós temos 5 elementos no Feng Shui, na filosofia tradicional. Não são elementos físicos. Isso é muito importante que fique claro. São elementos sutis, são energias. Então, quando nós dizemos que é o elemento madeira, não é o elemento madeira como a árvore ou uma flor, mas é um tipo de energia com as características e os atributos da madeira. Na realidade, como a energia ela é uma só, então os 5 elementos vão representar 5 fases energéticas, porque com o passar do tempo, como mostra o I Ching, as coisas mudam e também as energias mudam. Então, quando, por exemplo, o fogo está no seu apogeu, a água tende a estar em declínio. Quando a madeira tende a estar no apogeu, o metal tende a estar em declínio. Então, os 5 elementos nada mais são do que 5 fases energéticas, né? Mas, por denominação e para ficar mais fácil, nós chamamos de 5 elementos, mas é bom ficar claro que esses 5 elementos não são elementos reais, embora a representação física, né, no mundo fenomênico, sim, esta água representaria, então, o elemento água. Nós temos também profissões relacionadas ao elemento madeira, que são as profissões que estão ligadas à saúde, como a medicina, a veterinária, a fisioterapia, a nutrição. Também está relacionada a profissões das ciências humanas, como filosofia, sociologia, história. Toda a licenciatura, todos os professores, toda a forma de ensino também está relacionada com o elemento madeira. Porque o elemento madeira tem essa questão do desenvolvimento, da semente, do crescimento, né, até uma grande árvore. Então, o ensino também funciona desta maneira, através de pouquinho a pouquinho nós vamos adquirindo conhecimento até adquirirmos a sabedoria. Lembrando que a sabedoria ela é sempre prática, é necessário praticar o conhecimento para ele se tornar uma sabedoria, porque o conhecimento somente teórico ele é vazio, né? Ele necessita dessa prática. E é isso que o I Ching também vai nos dizer, esse livro de sabedoria. Ele vai sempre nos dizer qual seria a atitude mais sábia a ser tomada pelo homem superior. E quem é esse homem superior? Não é um eremita que fica lá no alto de um monte,
longe de todos os problemas do mundo. Não, o homem superior é a nossa consciência superior, que então o I Ching vai nos mostrar sempre atitudes que são adequadas ao momento presente, atitudes que não vão trazer prejuízos posteriormente. E é muito interessante que o I Ching ele não trata exatamente dessa questão da causa e do efeito, da causa e do resultado, mas ele vai tratar mais do acaso. Para a mentalidade ocidental, é como se o acaso fosse, não existisse, porque, afinal de contas, não tem como definir o acaso, é um acidente, ele pode ser qualquer coisa, mas não. Pelo estudo do I Ching, o acaso, ele está inserido dentro de uma lei. Ele não pode ocorrer fora de uma ordem específica, porque existem 64 hexagramas e esses hexagramas podem ser mutáveis, serem multiplicados por mais 64, o que dá 4.096 possibilidades. É claro que essas 4.096 possibilidades não estão ativas a toda e qualquer situação ao mesmo tempo, né? Isso é muito parecido com a mecânica quântica, né? Por isso que o I Ching é tão atual e está sendo estudado de novo, porque ela tem essa relação com a mecânica quântica, o quanto o observador pode mudar no resultado, então, das coisas. Então, tem toda essa questão do elemento madeira e das plantas em todo esse desenvolvimento, né? Para a questão também do autoconhecimento, né? Como é que nós nos autoconhecemos? É servindo ao outro. Então, todos os trigramas do I Ching vão nos mostrar essa relação, por exemplo, no trigrama Li, que é o fogo, nós chegamos num determinado desenvolvimento que nós conseguimos perceber a nós e aos outros, ou seja, nós fazemos uma diferenciação da nossa consciência e chegamos, então, a essa consciência superior. Então, por isso é importante termos o autoconhecimento, né? E aí volta de novo a questão da semente, né? Por isso que o elemento madeira é tão importante para que nós possamos trazer à tona essas potencialidades. E como é que o elemento madeira ele é alimentado? Ele é alimentado através da água. E como é que nós podemos nos autoconhecer? Também através do elemento água, através do diálogo, diálogos, que é, por exemplo, através de uma terapia como a psicanálise. Através desse diálogo com o outro, nós podemos trazer à tona diversos conteúdos do nosso inconsciente e fazer, então, esse reconhecimento de toda do nosso ser, que abarca tanto o inconsciente quanto o consciente, mas é claro que o inconsciente, ele é muito maior e acaba muitas vezes travando o nosso desenvolvimento. É como se tivessem alguns percalços aí no caminho do desenvolvimento de uma semente. Então, através de um processo de autoconhecimento, que é muito importante, nós podemos desenvolver melhor também as técnicas do Feng Shui. Não adianta nós fazermos uma consultoria de Feng Shui para uma residência e as pessoas dessa residência ignorarem o aspecto do autoconhecimento, quererem apenas ter um resultado material, né, um resultado de prosperidade material. Isso não vai resultar num bom negócio, porque está fadado ao fracasso, né? Assim como tudo muda, né, menos a lei da mudança, existe então algo que permanece. E esse algo que permanece é a nossa consciência superior, é o nosso espírito. Então, nós precisamos ter sempre um objetivo maior do que essa preocupação material. O nosso objetivo precisa ser transcendente, ele precisa ser transcendental, para algo que permaneça. E o que permanece, então, é a sabedoria do espírito.
Então, fazendo esse autoconhecimento para que nós possamos trazer à tona essas potencialidades, muitos jovens vão pensar, por que eu vou fazer isso, já que eu vou morrer mesmo e a vida é só isso? Não, a vida, ela perdura, a vida do espírito é eterna. Então, todas essas potencialidades desenvolvidas, elas vão servir não somente para esta vida, como para além da morte. Tem um provérbio budista que fala assim, se você em busca da felicidade, da própria felicidade, a ninguém fizer sofrer nesta vida, você vai encontrar a felicidade nesta vida e também depois da morte. Mas se você, em busca da sua felicidade, fizer alguém sofrer, não vai encontrar a felicidade nesta vida e nem após a morte. Então, toda essa questão também do cuidado com o outro, né, da gente poder se desenvolver, mas sem machucar as outras pessoas, e isso se dá num processo dentro de uma família, dentro de um imóvel, que às vezes é muito difícil. A convivência familiar é muito difícil, a convivência dentro de um escritório, com chefes e colegas de trabalho também pode ser muito difícil, e o Feng Shui, ele vem para isso, ele vem para tentar trazer um equilíbrio dos elementos para que a gente, então, possa trazer essas potencialidades, trazer o que há de melhor em nós para esse desenvolvimento, para deixar, então, uma vida mais tranquila, tudo se decorrer de uma maneira mais adequada. Muitas pessoas têm um pouco de medo de fazer consultoria de Feng Shui. Isso é bastante comum, as pessoas não quererem saber dos resultados, elas querem apenas saber o que elas têm que fazer, né, mas não querer, assim, saber das tendências, do que pode vir a acontecer. Mas, olha só, é a mesma coisa que nós termos, assim, digamos que a gente tenha um carro, né, e digamos que este carro é a nossa vida. E nós estamos, então, aptos a dirigir este carro. Nós tiramos a nossa carteira, né? Estamos aptos a conduzir. Chegamos na maioridade e vamos, então, dirigir a nossa própria vida, ter responsabilidade pelas nossas ações. Então, a gente pode ter duas opções aí. Ou a gente dirige esse carro de olhos abertos, ou a gente dirige de olhos fechados, né? Essa é a diferença de fazer uma consultoria de Feng Shui ou de adentrar aí na linha do autoconhecimento. Quando nós dirigimos um carro de olhos abertos, nós conseguimos enxergar a sinalização. Se nós estamos indo numa velocidade adequada, conforme a lei, a gente vai conseguir enxergar essa sinalização e ter o reflexo de agir quando necessário. Se nós temos uma curva acentuada à direita, nós vamos reduzir o nosso carro, vamos, de repente, né, acionar um pouco o freio para fazer essa conversão à direita. Mas se nós estivermos de olhos fechados, né, pode acontecer qualquer coisa, né, principalmente um grande acidente. E é isso que as pessoas costumam fazer. As pessoas costumam guiar a sua vida de olhos fechados, sem ter essa preocupação com o autoconhecimento, sem ter essa preocupação, essa análise com as coisas que podem acontecer adiante. Que então vai se tratar disso o I Ching, né? Quais são as possibilidades e as probabilidades? São coisas diferentes, né? Possibilidades e probabilidades. Por exemplo, quando nós fazemos uma consultoria de Feng Shui, nós temos certas tendências no imóvel. Digamos que haja ali uma tendência eu vou ser dramática aqui, tá? Digamos que haja uma tendência ali que um morador que durma naquele imóvel ali, no dormitório, tenha um problema na cabeça. Pode ser desde dores de cabeça até um derrame, um AVC, mas isso só vai se concretizar, essa tendência, se aquele morador tiver no seu organismo, na sua estrutura energética, a tendência a ter um AVC. Porque senão não tem como. É a mesma coisa querer que de uma semente de flamboyant nasça um carvalho. Não tem como, né? Então, as tendências, elas estão
para nós como um certo aviso. Se nós nos autoconhecemos, nós sabemos quais são as tendências que podem ser desenvolvidas. Senão, não. Senão a gente fica sem saber, a gente fica meio de olho fechado. Então, por isso o autoconhecimento é importante, porque a gente vai saber que aquela tendência do imóvel, por exemplo, uma tendência mais agressiva, e se nós já temos uma tendência a sermos irritadiços, pode sim aquele imóvel estar desarmonizado e influenciar o nosso comportamento. Mas se nós temos uma tendência a sermos pessoas calmas, pessoas pacíficas, a tendência do imóvel não tende a se realizar. E outra coisa, além de nós termos uma estrutura energética, uma genética, que esteja uma predisposição a uma determinada doença, por exemplo, também é preciso que no tempo haja essa predisposição. Então, porque as coisas ocorrem no tempo. Então, também é preciso que no tempo a estrutura energética daquele morador esteja em declínio. Porque se a estrutura energética do morador, né, porque todos nós temos a nossa estrutura energética, que nós averiguamos isso através da astrologia chinesa. Assim como nós analisamos num imóvel quais são as quantidades dos 5 elementos que estão ali interagindo, nós também podemos ver no nosso organismo como interagem esses 5 elementos. Então, se esses elementos estão passando por uma fase do nosso organismo que nos traz mais nocividade, então nosso organismo vai estar mais suscetível às doenças, vai ter uma baixa de oportunidades. Então, é bom que nos momentos favoráveis a gente trabalhe mais, a gente invista mais, para que nos momentos dessa baixa energética nós estaremos, então, daí preparados para lidar com essas nocividades. Então, o que a gente deseja com o Feng Shui? É chegar no apogeu? É chegar no clímax? Não, porque a gente sabe que quando a gente chega no apogeu, qual é a tendência? É cair, é despencar. Assim como as energias, né, vão seguindo um ciclo. O que a gente deseja? A gente deseja estabilidade, que é o quê? Nada mais que um movimento contínuo que nos traga, então, um equilíbrio. Né? Estabilidade é diferente de estagnação. Né? Então, muitas vezes existem configurações energéticas no imóvel que trazem essa estagnação. Daí, a nossa energia fica estagnada e pode, então, até mesmo atrapalhar os nossos negócios. Né? Os negócios não andam. E aí, a gente pode, então, fazer algumas harmonizações para trazer, né, desandar, né, destravar essa energia que está ali bloqueada. Mas, então, nós precisamos desse desenvolvimento, dessa energia constante fluindo. Tá? Que é mais que eu ia dizer? Em relação a ter, então, né, das nossas tendências, né, da tendência de um imóvel. Então, é preciso ter, para que essa tendência ocorra, é preciso ter uma tendência no imóvel, ter uma tendência energética na nossa própria estrutura e uma tendência no tempo. Então, existem diversos fatores a contribuírem para que determinada tendência do Feng Shui se concretize. Então, a pessoa não precisa ter medo de saber, ela precisa ter o autoconhecimento, ela precisa se autoconhecer, e imagina ter medo do autoconhecimento, isso é um total absurdo. Né? Nós precisamos abrir os nossos olhos para nós mesmos, nos conhecermos, entendermos qual é a nossa potencialidade, qual é a nossa semente, né? Qual é a nossa vocação? Será a vocação de um flamboyant, ou será que nós temos a vocação de uma plantinha menor, de um alecrim, por exemplo? E não há nada, por exemplo, de inferior em ser uma planta menor. Nós temos 2 tipos de plantas, né, que são representadas por esses trigramas. O trigrama Zen Trovão vai representar, essa energia Yang vai representar plantas maiores e a energia Yin vai representar plantas menores. Mas não há nada de inferior em ser uma planta menor. Uma planta medicinal, por exemplo, pode salvar muitas vidas. Então, há de se ter essa consciência
de uma utilidade prática para a nossa vida, né? E entendermos qual é a nossa vocação. Senão, às vezes, a gente pode dar, como se diz, né, murro em ponta de faca, né? E esperar um resultado que nunca pode vir, né? Nós temos que ter essa consciência da realidade através do autoconhecimento, para que nós podemos servir. Como eu posso satisfazer o meu espírito? Como eu posso servir a ele? E não ser uma serventia do corpo, né? Servir ao corpo, através da preguiça, através dos vícios todos, né? De comida, bebida, sexo, etc. Isso é nós sermos escravos do prazer, né? Isso aí é uma vida totalmente voltada para o hedonismo, para o materialismo, e não é isso que o Feng Shui vai querer. O Feng Shui que é justamente esse desenvolvimento espiritual, é isso que ele promove. Alguma pergunta? Eu estava aqui ouvindo, né, bastante fascinada e na verdade já há algum tempo, esses tópicos assim, relacionados ao simbolismo oriental me fascinam muito, né, da compreensão que se tem, da observação do ambiente como um todo, né? Então, nós ocidentais somos muito mais literais. Então, quando você fala, por exemplo, que quando a gente fala de metal, fogo, terra, ar, a gente não pode levar essa leitura de forma tão literal, que isso, na verdade, são observações em termos da energia que aquilo tem, né, que esses elementos têm. Então, eu queria, né, relacionado a isso, eu queria saber, assim, no teu trabalho, rotineiramente, né, quando você presta consultorias, quando se faz, principalmente em termos de harmonização, assim, de residências, né, a gente hoje vem aqui nesse espaço exatamente para trazer um pouco desse conhecimento e tentar, de repente, poder aplicá-lo, né, no que a gente está fazendo, em termos de horta, né. Então, quando se faz uma consultoria de uma residência, se considera também, por exemplo, esses ambientes dentro desse processo de harmonização também, por exemplo, o jardim, a horta, e se sim, né, eu acredito que sim, possa ser considerado, penso também que hoje muitas famílias vivem em apartamentos, por exemplo, né, não tem um espaço específico para uma horta ou para um jardim, mas acabam transformando certos ambientes, né? E aí, dentro desses elementos que você traz, eu fiquei na dúvida, assim, consigo facilmente visualizar, por exemplo, o elemento madeira, né? Vendo as plantas, o elemento água também, considerando um pouco que as plantas têm também um pouco na sua constituição de água, mas também o fato da irrigação, né, constante que a gente faz, do elemento terra, mas às vezes a gente fica com dificuldade, por exemplo, de pensar no elemento metal. Como assim? Qual é a energia do metal que está ali presente? Porque é um equilíbrio de todos os elementos. Então, como, né? Então, eu queria ver se tu né, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, essa questão de trazer a harmonização como um todo, né, para esses ambientes também, que fazem parte da residência, de repente, e como esses elementos também podem ser visualizados. Outra coisa que eu ia comentar é que, por exemplo, assim, eu percebo nessa leitura desses elementos um certo equilíbrio, assim, uma harmonia que o ser humano, né, às vezes se coloca para fora da natureza, mas ele é parte da natureza. Eu acho que às vezes a gente se acha fora da natureza quando a gente fala, eu vou para a natureza. Como assim? Você não é parte da natureza, né? Então, também perceber que porque quando eu frequento um jardim muito bonito ou uma horta muito bem estruturada, eu tenho a sensação de bem-estar, né? Então, qual é a frequência que eu estou atingindo quando eu chego nesse ambiente? Então, como você falou, né? Não basta simplesmente fazer uma consultoria e não acreditar naquilo que está se colocando ali. O efeito talvez não, né? Esperar que isso seja mágico, não. Então, né, não sei se me fiz claro, assim, coloquei vários elementos, mas assim, queria que tu comentasse um pouco disso também. Então, falando sobre a harmonização dos ambientes, tá?
é claro que fica difícil dar dicas gerais de harmonização, porque existem diversas escolas dentro da escola tradicional chinesa. Tá? O que são escolas? São técnicas. Então, existem diversas técnicas a serem aplicadas numa consultoria de Feng Shui e que podem ser usadas, né? Tem técnicas para direcionamento de móveis, como fogão, cabeceira de cama, mesas de trabalho. E tem uma técnica mais avançada que se chama Chuan Kong Fei Xing, que vai ser chamada de estrelas voadoras. O que são estrelas? Estrelas são energias, e são voadoras por quê? Porque elas mudam de setores com o passar do tempo. Então, são energias que ficam se alterando. Essa é a técnica mais avançada do Feng Shui, porque ela vai utilizar a função tempo e espaço. Então, assim como nos mostra o I Ching, como o tempo é importante porque as coisas mudam com o passar do tempo, essa escola, então, vai absorver a função temporal e mostrar como as energias vão se alterando com o tempo. Então, algumas harmonizações do imóvel também vão ter que mudar com a passagem do tempo. Algumas são fixas, outras vão se alterando. Então, é um pouquinho difícil fazer recomendações gerais, porque cada imóvel vai estar localizado espacialmente de acordo com o norte magnético, né? Vai ter uma direção espacial, levando sempre em consideração também a declinação magnética da Terra. E como é que a gente vê a direção de um imóvel? Né? Através de uma bússola, tá? De uma bússola que a gente pode também pegar um aplicativo no celular. A gente mede a face de um imóvel. O que é a face de um imóvel? É a parte mais yang dele. E o que é yang? É essa coisa do movimento, é o vento, né? Tem a água e o vento, né? Então, essa parte yang é onde vai estar entrando energia pelas portas e pelas janelas. Então, onde tiver a porta de entrada, ou tiver mais janelas, é onde vai estar entrando a maior parte da energia, e geralmente, em uma casa, vai estar de frente para a rua principal, aquela, então, é a face do imóvel. E nós direcionamos a bússola para essa face para ver qual é, então, a direção desse imóvel. Tendo essa direção espacial, a gente vai ver a data de construção deste imóvel, para saber, então, a função tempo. E a gente cruza essas duas informações e se monta, então, um mapa energético, que vai ser próprio de cada imóvel. Tá? Então, é difícil fazer harmonizações gerais, dar dicas gerais, porque a gente pode estar aí dando dica para um que não serve para outro, né? Então, em termos de horta, em termos de paisagismo, de jardins, sim, se a gente pode pegar a partir do centro do imóvel, a gente projeta os setores e a gente pode ver ali, em termos de uma varanda, dentro de um apartamento, se ali é apropriado ter plantas, se essas plantas vão trazer um desenvolvimento para aquele ambiente ou se vai trazer um certo conflito. Se a gente necessita, ou se a gente deseja, né, melhor dizendo, colocar uma horta num local que ali está havendo um conflito, a gente pode harmonizar trazendo mais de um outro elemento, né, para tirar aquele conflito energético do local. Mas, como eu disse antes, uma horta onde as plantas têm raízes mais frágeis, dificilmente vai trazer problemas para uma residência em termos de harmonização. Somente plantas maiores, onde as raízes são mais densas, essas sim têm locais adequados. Quais seriam os locais adequados em termos generalizados, né? Como a planta traz desenvolvimento, existe um local da casa chamado canto da riqueza, o canto da prosperidade, diferente do setor da prosperidade, aonde a escola americana, a escola intuitiva, ou do chapéu negro, né, chama de setor da prosperidade. É diferente, tá? Não é um setor da prosperidade, mas é um canto ali, muitas vezes na sala de estar, que tem relação com a porta de entrada. Então, identificando esse canto, a gente pode sim colocar ali uma planta muito bonita, que vai então trazer esse desenvolvimento da prosperidade, porque o que a planta traz? Desenvolvimento, é o único elemento que vai trazer esse crescimento, né? Então, a gente pode utilizar as plantas para gerar riqueza. Por exemplo,
Hortas. A gente pode colocar uma horta numa cozinha, né? Por exemplo, se tiver uma boa insolação, se tiver uma boa luminosidade, a gente pode ter uma horta na cozinha, a gente pode ter uma horta na sala de estar, né? Até se quiser. Mas o que seria bem adequado? Né? Uma horta mais na varanda, onde nós temos, né, uma maior quantidade de energia circundante, porque até a cozinha ela tem muita gordura e é difícil as plantinhas, né, durarem muito tempo com aquela gordura toda. Eu tenho uma jiboia muito grande na minha cozinha, ela tem anos, muitos anos, mas é uma planta muito resistente, né? Ela cresce tanto, ela dá voltas no teto, né? Então, é uma das poucas plantas que eu consigo ter na minha cozinha durante muito tempo e ela está sempre bonita, ela está sempre viva, sempre verde. Mas na cozinha é um pouquinho complicado por causa da gordura, né? Agora, a questão da visualização dos outros elementos, como, por exemplo, o elemento metal, o metal está presente no metal, como ouro, prata, bronze, ferro, né? Por exemplo, porta-retratos de metálicos, luminárias. A forma do elemento metal é esférica, então tudo que for redondo vai ter a forma de metal. Tudo que for dourado, prateado, vai ter a cor do metal. O branco também representa o metal, porque o branco reflete todas as cores, então tem essa propriedade reflexiva, então o branco também faz parte do metal. E nós temos muitos imóveis com a cor branca, onde as paredes são brancas, então o metal está presente também muito fortemente nos imóveis. Nós podemos trazer também o som do metal, através de instrumentos de corda, como o piano, como o violoncelo, o violino, o violão. Todas essas músicas tocadas com um instrumento de corda vão trazer o som do metal e que vão ser muito importantes para harmonizar certas energias de terra que são nocivas no momento, nesse período em que nós estamos vivendo. Então, a música, ela é muito importante, sim, músicas, obviamente, de boa qualidade, de preferência uma música erudita, de grandes mestres, né? Ou músicas mais calmas, aí, músicas new age, coisa assim. Nada de música onde haja muito barulho, né? Justamente isso a gente quer evitar numa harmonização do elemento metal. Nós queremos músicas calmas, que é para deixar mais calma aquela energia que a gente quer, então, suavizar. Outra coisa que nós utilizamos muito, que eu tenho aqui, ó, como elemento metal, são as cabaças. Tá? As cabaças, o que é? Para nós é o porongo, né? É o fruto da cabaceira, então não deixa de ser um fruto de uma planta, então ela também é o elemento madeira, só que ela tem aqui uma representação de metal, porque esta forma aqui, que é tida como uma forma perfeita, essa forma do 8, que é a forma do infinito, ela representa o metal, então essa forma redonda, a cor do metal, e ela também é utilizada principalmente para conter energia da doença. É uma energia de terra também, se mostra nociva no período e que pode trazer doenças para as pessoas. Esse tipo de harmonização aqui, ela pode ser usada sem causar efeitos colaterais, né? Pode ser usada principalmente em cabeceiras de cama, porque essa energia da doença, mesmo que ela não esteja presente num mapa fixo, né, uma energia fixa do mapa de um imóvel, como essas outras energias ficam se intercambiando, elas ficam mudando com o ano, com o mês, com o dia e com a hora, vão ter determinados meses que aquele dormitório, por exemplo, vai ser assolado por aquela energia. E vão ter determinados dias também que aquele dormitório vai ser assolado e também determinadas horas. Então, a cabaça ela serve como uma harmonização permanente, né? Principalmente para quem não sabe aonde está localizada essa energia da doença. Mais alguma outra pergunta? Enquanto não tem outras perguntas, eu ia só
tirar uma dúvida sobre algo que eu ouvi um tempo atrás, que eu não sei se tem muito sentido, mas que, por exemplo, as cabeceiras das camas, elas não devem estar em contato com paredes onde tem a circulação de água, por exemplo, divisórios com banheiros, ou mesmo com cozinhas, ou outros ambientes que na parede circule água, porque o fluxo muito intenso, né, do movimento da água, ele traz inquietude. Então, não é talvez não seja nem um local adequado para descanso, né? Então, eu não sei se isso faz muito sentido, mas isso foi algo que eu ouvi um tempo atrás que talvez... Faz total sentido, sim. Nós não devemos ter cabeceiras que fazem divisa com banheiros, né, principalmente se vai ter ali os encanamentos, né, se vão ter os encanamentos. Nós não devemos também ter a cabeceira da cama debaixo de janelas, e aí nós vamos entrar também em conflito com aquela escola americana do chapéu negro, que diz que, às vezes, colocar a cabeceira na janela é legal. Não, não é legal. Por quê? Porque na janela nós temos justamente essa energia yang, essa energia de movimento. Mesmo que a gente feche a janela, feche a persiana, a veneziana, os vidros e as cortinas, vai estar sempre entrando uma energia yang ali, que vai trazer justamente essa perturbação. Por que é importante, então, uma parede sólida, uma cabeceira sólida? Porque vai demonstrar justamente essa energia yin, que é uma energia de descanso, uma energia de repouso. E é isso que nós queremos quando dormimos, queremos essa estabilidade, esse repouso, né? Então, sim, é importante ter a cabeceira da cama encostada numa parede sólida, ter uma cabeceira sólida também, de preferência de madeira, e que não fique debaixo de janelas e nem façam divisa com banheiros e também altares. Não tem um local específico para se colocar altares, né, mas não é adequado que fique em dormitórios e que também a cabeceira da cama não faça divisa com a parede, né, de um altar, porque são energias que também vão entrar em desarmonia com essa energia do sono. Mais alguma pergunta? Fabi, estou aqui muito reflexiva, aprendi muito. Um tema muito comum, né? Mas enquanto tu falava, aí eu lembrando, e agora acabei de rir sozinha aqui. Tu falou de música erudita e tal, e eu lembrei das minhas campeiras, que eu gosto de ouvir, e tem a gurizada, lembra aí, que diz assim, são tão parecidas as almas e as plantas. Quando tu começou a falar, me veio isso na cabeça, nossa, como tudo é muito parecido, quando tu fez o sinal da germinação, do crescimento, né? Toda essa tua fala de autocuidado, autorresponsabilidade, nossa, me fez pensar muito. E eu, pensando aqui, eu sou professora da área de solos, e falo muito com eles sobre o material de origem dos solos, que são as rochas. E nos seus elementos, nos teus não, né, nos elementos aí da técnica, são 5. E as pedras, em onde? Sim, as pedras representam, né, o elemento terra, né? Justamente são os cristais de rocha vão estar, então, elas ficam no solo, vão representar o elemento terra. E elas são muito importantes, as rochas também, para fazerem os cristais, para fazerem as harmonizações dos ambientes, né? Porque elas, afinal de contas, elas podem ser preparadas para isso, né? Elas podem ser limpas e preparadas para fazer porque elas guardam informações, né? Assim como a água também tem essa capacidade de armazenar a boa energia, né? Então, a propriedade dos cristais está mais relacionada com essa questão de puxar, digamos assim, as energias que são ruins, né? Fazer essa limpeza no ambiente. Por isso que a gente sempre tem que limpar as nossas pedras, as nossas rochas que estão aí em contato com o ambiente. Não adianta ter cristais em casa, uma esfera muito bonita, se ela está toda empoeirada ali, toda sujinha, né? Ela vai estar com a sua propriedade de limpeza bem reduzida. Então, a gente precisa ter essas pedras sempre limpas. E é muito bom se a gente tem condições de ter pedras bonitas,
cristais bacanas que podem harmonizar o ambiente. Nas pedras também entra o planejamento com mármores, granitos, isso também? Tudo isso faz parte do elemento terra. Granito, mármore, cimento, a areia. Por exemplo, se a gente tiver, só um exemplo, né? A gente precisa de uma determinada quantidade de terra ali num setor, mas a gente não pode ter plantas. A gente pode muito bem ter um vaso com algumas pedras dentro, ou vasos com apenas areia, né? Mas o ideal é que seja pedras, porque é mais limpinho, né? Nós não devemos ter vasos soltos, vasos vazios dentro de casa, porque eles acabam atraindo relacionamentos indesejáveis. Os vasos precisam estar sempre cheios, completos. Né? E nós temos que ter cuidado com plantas em vasos com água. Né? Isso é muito importante, né? Vasos com água e plantas podem atrair relacionamentos extraconjugais, né? Porque a pessoa, todos nós, de acordo com a data de nascimento, nós temos o que nós chamamos de local do nosso pit blossom. Tá? E esse pit blossom, ele é alimentado através da água, que é essa flor de pessegueiro, né? Então, num determinado setor, ele poderia ser ativado, então, a nossa sexualidade poderia ser ativada através do uso de um vaso com água e uma planta qualquer. A planta não importa nesse caso, o negócio é a água, tá? Então, quando a gente usa vasos com água e a gente não sabe aonde é que é o nosso pit blossom do nosso parceiro, a gente pode estar ali ativando energias, né, que podem ativar a nossa sexualidade, só que essa sexualidade nunca vai ser atrativa ao nosso parceiro, vai ser sempre para pessoas de fora, então trazendo essas possibilidades de casos extraconjugais, que no final das contas, o que trazem? Separações. Né? Então, devemos ter bastante cuidado com o uso de vasos com água e plantas. Ah, mas eu quero aqui utilizar, digamos, ao receber uma visita, eu quero colocar um vaso bonito com água na mesa de jantar. Não, tudo bem, é um uso ocasional, né? E não tem problema. A questão é ter um uso fixo, frequente, deixar aquele vaso com água sempre ali e com plantas. Plantas murchas também, plantas murchas, secas, isso tudo vai atrair relacionamentos indesejados. Se a gente quer usar plantas em casa, elas precisam estar viçosas, bonitas, para justamente inspirar a gente nesse bom desenvolvimento. Senão elas vão trazer essa energia do quê? De morte, energia de declínio, de decadência, de tristeza, depressão. E isso a gente não quer, né? Fábio, e o formato da planta, por exemplo, cactos, plantas que são mais espinhentas, que têm formatos mais pontiagudos, visualmente mais agressivas. Essas plantas que são espinhosas, elas não devem ser usadas dentro de casa, nem em escritórios. Por quê? Porque os espinhos vão agredir os nossos relacionamentos. Então, eles trazem aqui conflitos pessoais, né? Vão trazer conflitos de relacionamento. Dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, uma empresa pode ter problemas com seus clientes, né? Dentro de uma casa, a mulher pode estar sempre brigando com o seu marido, né? Ou com seus filhos. Vai trazer esse atrito constante. Então, não devemos usar cactos dentro de casa, nem rosas, nenhum tipo de planta espinhosa, tá? Nem mesmo no beiral da janela, tá? No dormitório, então, muito menos. As plantas melhores para fazer a harmonização do Feng Shui são as plantas de folhas largas, né? As plantas que consigam ser redondas ou que tenham um bordado, que representem um pouco do elemento metal, né? Se a gente for pensar bem, o elemento madeira é o único elemento dos 5 que é dependente de todos os outros, né? Por exemplo, o fogo é dependente da madeira, porque, afinal de contas, o fogo precisa de madeira para queimar, né? Mas o fogo não necessita da água, por exemplo, para queimar, né? Mas a planta, ela vai necessitar de água, ela vai necessitar de fogo através da luz do sol,
ela vai necessitar da terra, porque não existem plantas voadoras, né? As plantas precisam dessa base e a terra vai dar essa base para a semente germinar. E por que o metal também é necessário para a planta? Porque a planta precisa ser podada através da lâmina do metal, né? Através do corte. A planta, ao ser podada, ela pode trazer ainda um desenvolvimento maior. Então, a planta, ela vai representar todo esse processo e é o que mais demonstra como é a vida humana. Por isso, o elemento madeira, ele é fantástico. Ele também tem relação com toda essa parte da espiritualidade, como eu falei, essa fé, né, essa espiritualidade, justamente porque faz todo esse processo, né? Mais alguma pergunta? Eu, na verdade, é só fazer um comentário que, de repente, né, talvez você possa elucidar, mas tem dois questionamentos aqui no chat, tá? Eu ia comentar que agora, né, esse ano, a grande maioria de nós, né, migrou para um trabalho remoto, ou seja, de casa. E os estudantes também, né? Nós estamos atuando à distância e eles estudando em casa, nos seus ambientes, né? Seus quartos, escritórios, enfim. Eu ia perguntar se... Claro, eu sei que você já falou antes que, por exemplo, assim, não tem uma regra, não, é difícil dar dicas sem conhecer o ambiente. Mas existem elementos que são, por exemplo, importantes de se ter num ambiente, por exemplo, de estudo, de trabalho, né? E aí eu não sei se eu faço as perguntas que estão no chat agora ou se você prefere que eu faça elas depois. Então, deixa eu responder essa primeiro. Então, sim, existem, até a disposição da mesa de trabalho, ela é muito importante. De acordo com a nossa data de nascimento, nós temos o que nós chamamos de Minguá. O que é o Minguá? É uma energia que vai intermediar a nossa energia, da nossa estrutura energética, com o ambiente. É como se nós não lidássemos com o ambiente, mas sim o nosso Minguá. O nosso Minguá tem relação com aqueles 8 trigramas que foram falados anteriormente. Então, nós temos relação com algum desses trigramas o nosso Minguá. Então, nós temos através da escola Bazai, que se chama Escola 8 Palácios, nós temos 4 direcionamentos favoráveis a serem utilizados e 4 direcionamentos desfavoráveis. É muito importante que a gente consiga direcionar pelo menos a mesa de trabalho e de estudo para uma dessas 4 direções favoráveis, principalmente a direção Shenki, que é a que vai nos dar toda essa prosperidade e desenvolvimento. Tem direções que são mais estáveis, são prósperas, mas são mais estáveis. Mas o que a gente deseja no trabalho? Que tenha uma alta rotatividade, que o estudo seja próspero. E a direção Shenqi, que é a mais próspera, então, se as pessoas conseguirem direcionar as suas mesas de trabalho e de estudo, vão sentir bastante a diferença. Mas se eu tenho, por exemplo, um dormitório muito pequeno, a minha casa é muito pequena, eu não tenho como direcionar, olha, a mesa de trabalho é diferente de uma cabeceira de cama, né? A gente consegue direcionar, a gente consegue virar a mesa, correto? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava aqui, eu trabalhava ali na minha sala de estar. Eu não tinha o escritório ainda feito. E a casa estava em reforma. Eu fui trabalhar na cozinha, né? Durante um bom tempo eu fiquei trabalhando na cozinha, que é a cozinha maior, e eu fiquei utilizando o meu direcionamento mais próspero. E foi um momento muito de grande prosperidade no meu trabalho. Ali eu pude realmente comprovar por mim mesma a diferença que dá nós nos direcionarmos para a nossa melhor direção. O escritório, hoje em dia, eu estou aqui no dormitório porque o meu escritório é barulhento, tá? Mas o meu escritório, hoje em dia, eu estou numa direção favorável, mas não é tão favorável quanto a minha direção Shenqi, mas, mesmo assim, ela traz bons resultados. Mas quando a gente acaba utilizando uma direção desfavorável, aí a gente vê bastante como o nosso trabalho pode decair,
né, e começa a dar problemas com clientes e as coisas emperram, elas não andam. Outras coisas que nós podemos utilizar é organização, né? Ter uma boa mesa de trabalho organizada, onde nós temos as coisas mais à mão. A gente não precisa ficar se levantando a toda hora para pegar as coisas, isso é importante. A gente ter essa facilidade de acesso aos materiais que a gente precisa, né? Agora, existem elementos próprios do Feng Shui, como, por exemplo, são representações como os animais mitológicos, o Qilin, como são os cavalos dragões. Aí vem da mitologia, né? O Qilin, por exemplo, é um cavalo dragão que tem uma energia amigável e ela traz também essa representação de desenvolvimento e ela acaba dissolvendo certos conflitos que possam ter vindos aí de fora, como, por exemplo, uma antena de celular, uma energia eletromagnética dissonante, tá? Então, o Qilin, ele é bom porque ele harmoniza a área de trabalho, ou também representações de cavalos mesmo, normal, um cavalo, também traz essa coisa de velocidade, de desenvolvimento. O cavalo, ele é uma representação no zodíaco chinês do ápice do elemento fogo, né, que é esse ápice da consciência. Então, a representação do cavalo também ela é muito boa para as questões de trabalho. Também é importante ter uma boa iluminação, né? Ninguém vai ter um bom estudo, um bom trabalho com uma iluminação deficiente. Então, é bom ter uma fonte de luz natural e, no caso dessa fonte de luz natural, então, uma boa iluminação artificial. As outras. Tem duas perguntas aqui que são relativas a plantas. Uma delas, a Larita Sandra Batistella colocou aqui, falando da espada de São Jorge, que sempre está muito na moda, assim, agora também muitas pessoas falam, e onde é que a gente pode utilizá-la mais adequadamente. E já vou aproveitar e vou emendar, porque a outra também é relativa a uma planta, que é uma pergunta da Rosane Rocha. E a planta, um vaso, por exemplo, com Ora Pronobis, tem seus espinhos, mas as folhas são lindas. Né? Então, uma dicotomia, talvez. Então, a espada de São Jorge, ela tem um formato de uma lança, né? Ela é bicuda, ela é pontuda. Essas plantas com formato de lança não são muito bem-vindas para o interior das residências. Tá? Elas são belas, sim, elas trazem também essa questão de elevação, porque elas crescem retas, mas elas não são muito bem-vindas porque, pela filosofia do Feng Shui, tudo que for pontudo, tudo que tiver, né, essa forma de lança, vai gerar atrito. Tá? Então, elas não são bem-vindas para dentro do imóvel, mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, na varanda, numa entrada de uma residência, como eu tenho aqui em casa também. Elas estão na entrada, né? Não dentro de casa, mas na varanda, na parte de fora. Então, elas fazem uma certa proteção da entrada, mas elas não estão dentro da residência. Mesma coisa com a Ora Pronobis, né? Todas essas plantas que têm espinhos, elas deveriam ser deixadas do lado de fora da residência, mesmo se elas são bonitas, tá? E muitas são mesmo, tá? Tem cactos lindos, que dão flores muito bonitas também, mas a gente deve evitar. Dani, eu não sei se você tem mais alguma pergunta aqui no chat, eu acho que não. Eu tenho uma pergunta. Tu comentou antes, assim, que tinha um móvel, estava estagnando a energia no imóvel. Pode dar um exemplo, assim, o que seria isso? Um aparador, uma cadeira vazia, sabe? Alguma coisa que a gente pudesse materializar essa ideia. Do que seria uma estagnação de energia? Nós temos, nesse mapa energético, nós identificamos a estagnação. Como, por exemplo, quando nós temos duas energias de metal juntas, metal com metal, vai gerar estagnação. Né? Então, nós precisamos de energias, por exemplo, energia yang, com energia yang pode gerar estagnação.
Então, nós precisamos de elementos que criam pontes energéticas. Então, quando, por exemplo, nós temos um setor só com energias de terra, pode gerar uma estagnação ainda maior, porque a terra é um elemento denso. E se nós temos só energias de terra ali, pode se concentrar ainda mais as energias do ambiente, até mesmo energias nocivas que tenham ali, que pode vir de várias coisas, como da própria configuração, pode vir de um imóvel mais decadente, por exemplo, já com umidade, mofo na parede, rachaduras, lençóis que estão rasgados, um cheiro que não é muito bom, que pode vir da vizinhança ou de valas, tudo isso vai gerar desarmonizações que podem, então, trazer essa energia mais densa, que aonde nós tivermos, então, a estagnação vai adensar ainda mais. Tá? Mas, geralmente, essas estagnações, elas são identificadas através de um mapa energético, onde nós temos energias que não interagem, que ficam paradas, né? Então, traz ali, a gente precisa colocar algo para que elas se movimentem, sejam ativadas. É difícil visualizar, né? Mas é que não é algo que se vê. Por quê? Porque são energias, assim como o vento a gente não enxerga, né? Assim é a energia do Feng Shui, ela só é visível nos resultados. Como é que a gente enxerga o vento? Através do balançar das folhas, das árvores, através da ondulação das águas de um lago. Então, o vento se torna visível, mas a energia do vento a gente não vê, né? E assim é o Feng Shui, a gente não vê, mas ela vai estar presente e vai estar influenciando a gente dentro dos imóveis. Eu só vou ler mais alguns comentários aí, Fabiana. Então, Edson colocou aí que o tema está muito interessante. Né? Obrigada. A Andréia, nossa colega, disse que está sensacional. Obrigada, Andréia. E a Rosane, adoro ouvir a Fabiana falar, pois tem muito conhecimento para transmitir. Querida, obrigada. A Fabiana, vou eliminar urgentemente um vaso de casa. Tá certo. Faz essa experiência, o Feng Shui também é experiência, né? Com a experiência, não adianta a gente fazer por exemplo, um relatório muito bonito, bem analisado, e colocar ele dentro da gaveta. É com a experiência, com a prática que a gente vai vendo as coisas acontecerem. E tudo acontece num processo mais lento, principalmente quando se trata de energia Yin, que nós vamos, então, que vai trazer essa influência para a saúde e para os relacionamentos. Quando nós temos uma desarmonização com a energia Yin, é um pouco mais difícil de harmonizar porque leva tempo. Aí é o tempo do quê? É como se fosse o tempo de uma germinação de uma plantinha, a gente tem que ter cuidado, leva tempo para crescer, para darem os frutos, né? Tudo que for relacionado com a energia Yang é mais rápido, por causa desse movimento. Então, as questões financeiras são até mais fáceis de serem resolvidas. Né? Querida. Rosane, amada. Obrigada. Então, tem muitos comentários aqui no chat, carinhosos. O pessoal gostou muito do tema, Fabiana. Ótimo. Eu acredito que a gente poderia continuar conversando durante horas. Eu acredito que todos teriam perguntas, né? Com certeza. Tem muitos assuntos. Exatamente. Eu acho que todos, então, têm o contato da Fábio, qualquer coisa, perguntas para a Fábio, né? Nas suas redes sociais, enfim. E eu acho que nós podemos nos encaminhando. Dani, não sei se você tem alguma pergunta ainda. Não, Ana, eu estou satisfeita. Fábio, muito obrigada. E assim como a Fábio, nossa colega do IFE, eu tomei nota aqui, ó. Eu vou chegar em casa, eu tenho diversas coisas. Quantas para reorganizar. Eu que agradeço obrigada, o convite. Fábio. Muito obrigada. Fico muito honrada em toda a oportunidade de trazer à tona esses conhecimentos. Para mim é muito gratificante, como eu disse. Muito obrigada.
Então, gostaríamos muito, muito, muito de agradecer, Fabiana, pela tua disponibilidade, pelo teu compartilhar, pela percepção que a gente teve, assim, do teu conhecimento. Foi muito gostoso, né, estar aqui nessa conversa. Espero que todos tenham aproveitado muito. Espero que os estudantes também tenham aproveitado. Afinal de contas, o momento ele foi do entendimento, assim, elaborado também para eles e com eles, né? Espero que tenham aproveitado. Gostaria de agradecer muito, então, a tua presença, Fabiana. Espero que a gente possa ter outros momentos também juntos. Eu espero que sim. Vou ficar feliz. Então, agradecer também, né, a participação de todos, Sabrine, Mônica também, intérpretes, Prof. Dani, a Prof. Fernanda, então, que fez essa organização como um todo desse momento, junto com a turma, tá? Agradeço a todos, imensamente. Prazer imenso estar com todos aqui. Então, esperamos, né, que no próximo momento possamos novamente compartilhar, né, mais informações a respeito. Com certeza é muito válido, muito, muito gostoso isso, né? Fugir um pouco da parte da área técnica, né, como falávamos. Certo? Então, eu desejo a todos que fiquem bem. Um abraço a todos, um abraço, Fabiana. Novamente. Para vocês também. E tchau. Tchau, tchau.